Boa noite, pessoal. Sou o Carlos Almeida, estou aqui abrindo aqui mais um bate-papo, né, do nosso curso de extensão em gestão avançada na engenharia de manutenção. Hoje a gente foi premiado aí com dois professores ilustres, né? O professor Nelson Cabral de Carvalho vai ser o moderador do bate-papo e vai estar aqui apresentando o professor José Manuel, que vai ser o palestrante que vai nos brindar com um tema muito interessante sobre cultura de segurança. Boa noite, professor Stoner, professor Lorival Tavares, professora Laís, professor Franklin, Nelson, professor José Manuel, seja muito bem-vindo. E eu tenho certeza que o seu bate-papo de hoje vai somar muito em nossas atividades. E, como já conversei com o Nelson Cabral, espero que o senhor algum dia nos dê a honra de fazer parte do nosso grupo de professores aí na PUC, tá bom? Então, sejam bem-vindos. Muito obrigado por estarem presentes hoje. E eu passo a palavra ao professor Nelson Cabral para poder dar encaminhamento ao bate-papo de hoje. Boa noite para todo mundo, quem está ouvindo a gente aí, está chegando agora. Eu queria lembrar que isso aqui esse era o papel do Almeida, mas eu vou fazer aqui. Lembrar que esses bate-papo, todos nós, fazem parte de uma preparação, de um approach para o curso de excelência da gestão avançada de manutenção, que vai ter aula inaugural dia 28 de junho. Olha, eu acho que é imperdível. O time de professores que está aí é sensacional. Então, eu acho que vale a pena vocês procurarem lá, se inscreverem. É uma oportunidade de desenvolvimento profissional com gente muito boa. Então, feito comercial, eu queria agora apresentar o Zé Manuel, José Manuel. Nós somos colegas há... Puxa, nós estamos ficando velhos, Nós somos colegas há uns meio século já. Então, contando que a gente tem meio século mais 21 da 71, a gente tem 21 anos, e como a gente se sente hoje se tirar aquele meio século de lambuja lá. Então é o seguinte, Zé, aproveita então, anda aí. Só, uma coisa que eu sempre curti e que eu acho é que a gente maior o meio ambiente e a segurança de processo, ela depende basicamente das pessoas que estão operando esse processo. Fazer uma prévia. E ele vai dar o currículo dele rapidamente, né? Mas o Zé, da área nuclear, a gente foi colega lá na usina de Angra 1, partimos de Angra 1, foi um trabalho maravilhoso. Depois ele continuou, eu voltei para a Petrobras, que eu estava lá, mas eu nunca me desliguei. Então, temos um grupo, somos amigos, e eu sou fã do Zé há 600 anos. Então, eu tive a ideia de trazê-lo para o nosso grupo aqui, porque eu acho que vale muito a pena esse papo. Acho que ele é fundamental para quem está trabalhando em manutenção, para quem está fazendo que é gestor, de qualquer área, mas na manutenção, como ela é um dos elementos chave na manutenção de elementos chave na segurança do processo, na segurança dos equipamentos, segurança das pessoas e do meio ambiente. Eu acho que isso aí vai bater assim em cima do que a gente propõe na excelência de gestão avançada de manutenção. Zé, vamos lá. Você é o dono da bola agora. Muito boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite da PUC Rio de Janeiro, e é feito através do Nelson Cabral. É uma honra estar aqui e é um bate-papo onde eu vou fazer as colocações de uma das coisas que eu mais acredito na vida, que é exatamente o desenvolvimento de uma cultura voltada para a segurança. E vocês vão ver que eu vou falar em felicidade em muitos momentos. Quer dizer, é quando a cultura, é quando a segurança de um empreendimento, de uma ação, ela está conectada a uma cultura estabelecida e tem o homem e o meio ambiente e tudo como um foco de respeito e de valorização. Quer dizer, é uma coisa fundamental para uma opção de aspectos, inclusive de sustentabilidade. Então, agradeço de novo o privilégio de estar aqui com vocês, é uma honra para mim.
Vou falar rapidamente. Meu nome é José Manuel Dias Francisco, eu sou engenheiro, sou formado pela UFRJ, apesar de parecer 18, eu já tenho 47 anos de formado, e é, desses 47 anos, basicamente foi em Furnas e foi na Eletronuclear, e 8 anos que eu fui para a Agência Internacional de Energia Atômica, que é um braço da ONU para a área nuclear. Então, eu trabalhei por 8 anos em Viena, onde a gente fazia revisão da segurança operacional das usinas nucleares do mundo. A gente percorria as usinas, tanto da Europa, como da América, como da Ásia, e missões que muitas vezes levavam 3 semanas para fazer a revisão da segurança e da cultura de segurança, e também desenvolvíamos treinamentos e publicações nessa área. Antes que eu esqueça, a Agência Internacional de Energia Atômica ela está disponibilizada na internet, vocês podem acessar, e lá tem publicações muito interessantes que estão atualizadas frequentemente. E ela tem essa multicultura, ela leva em consideração a necessidade de respeitar as diferentes culturas que existem no mundo para que os procedimentos, para que os documentos sejam aplicáveis em qualquer país. Quando eu estava lá na agência, eu acabei sendo também o gestor dessa área, e foi um prazer muito grande. Foi aí que esse valor tão forte na minha vida foi ressaltado. Então, eu dou aulas, eu dou palestras, eu publico artigos em diversas áreas, não só na área nuclear, mas também na área de petróleo, na área de medicina, química, na parte de aviação. Então, quando a gente abre um pouco mais o conceito de cultura de segurança, então a gente fica um pouco mais aberto e transversal nas diversas atividades. A gente está aqui nesse bate-papo antecipando um aprofundamento de um curso que vai falar em manutenção corretiva, manutenção preventiva. E muitas vezes, né, eu já me formei há bastante tempo, como o Nelson falou, se tirar meio século, a gente está com 21 anos. Então, assim, é sempre uma coisa que eu lembro muito, porque na minha universidade, apesar de era a melhor que tinha e tal, mas não se falava em cultura de segurança e pouco se falava em segurança, inclusive. Foi a entrada na área nuclear que chamou a atenção para o aspecto de segurança e, mais tarde, para a cultura de segurança. Então, isso foi muito forte. Então, é muito importante, quando a gente pensar em manutenção, na manutenção corretiva e na manutenção preventiva, levar em consideração os conceitos profundos de cultura de segurança que a gente vai percorrer um pouco aqui. Claro que cada tópico aqui daria para discutir horas, tá? E a gente vai tentar fazer um resumo e aberto também para as perguntas que vocês colocarem, para que seja realmente um bate-papo. Quando a gente pensa em manutenção ou em qualquer outra atividade numa indústria, né, ou numa produção, você pensa em manuais, em procedimentos, em normas que têm que ser seguidos. E muitas vezes eles têm uns aspectos muito burocráticos. Eles são apresentados de uma forma muito burocrática e não afeta tanto a cultura. É uma coisa que tem que ser seguida, mas de uma forma burocrática. Então, é muito importante que todos os manuais, os procedimentos e as normas, eles sejam vistos como a base do estabelecimento de uma cultura para afetar comportamento, crenças. Outra coisa que a gente vai falar também é na responsabilidade dos gestores. É fundamental. A gente vai ver que a cultura de segurança vai ter uma dificuldade muito grande de aprofundar e de ser realmente uma coisa que mexe com o comportamento de dentro para fora, se os gestores não estiverem compromissados com isso. E é mais do que compromissado, é compromissado dando exemplo a cada instante, dando exemplo em toda a oportunidade. Quando se fala, quando se percorre o campo, quando se discute com os colaboradores. Então, a cultura de segurança é fundamental que ela esteja incluída nesse debate e nessa comunicação o tempo todo. Os colaboradores, eles têm que ser influenciados para que exatamente eles comprem essa ideia e sejam convencidos. Você não muda a cultura se você não convencer.
Muito pelo contrário, mudar uma cultura é um dos grandes desafios, porque se está tudo estabelecido e até agora não aconteceu nada demais, o que vai mudar? Esse é um pensamento natural. Você, então, traz valores que chamam a atenção para os participantes de uma forma geral, e eles dizem, vale a pena. Se você convencer que vale a pena, então a cultura pode ser mudada. Se você não fizer esse esforço de convencimento, e é o que eu falei no início, que está inclusive relacionado com a felicidade individual do sujeito que está ali na produção ou em qualquer dos diversos patamares de uma produção, de uma indústria, e se ele não ver o cliente também como uma pessoa que tem que ser feliz, e se ele não vê o fornecedor também como uma pessoa que tem feliz, que quer dizer, uma cadeia e que não fecha, não começa num e acaba no outro, não. É um círculo completo que a gente, se tiver tempo, fala um pouquinho mais no conceito de economia circular, onde você não pensa só, eu compro, faço e vendo e depois não serve mais, joga no lixo. Não, o conceito de economia circular hoje tem a responsabilidade da reutilização, de pensar de onde vem a fonte do meu produto. Então, quando você começa a discutir esse assunto, você dá uma responsabilidade a cada um, seja qual for a função da pessoa, seja qual for o nível da pessoa, em fazer um esforço para a manutenção do planeta que nós estamos, do mundo que nós vivemos. Pensando no cara lá, no cliente no final, pensando no cara que vai entregar o produto para a gente. Então, isso dá uma responsabilidade muito grande. E quando a gente fala nos colaboradores, eu já falei nos gestores, nos colaboradores, nos fornecedores, né? A gente também tem os contratados, que enquanto eles são contratados é como se fossem colaboradores. Eles são colaboradores. Então, é um conjunto de pessoas que estão envolvidas no teu processo. Quem é que não está envolvido? Já vou dar um exemplo aqui. Eu demorei muito. Eu falei que quando eu me formei na UFRJ, poucas vezes eu escutei falar de segurança, né? E quando eu entrei nas usinas nucleares, era uma batalha, né? Era um desafio técnico enorme para colocar as usinas em operação, para aprender. Eu, especificamente, em Angra 1, que foi a primeira usina, então a gente viajava pelo mundo para conhecer a tecnologia e a forma de operação em outros países, para trazer aquela experiência para o Brasil. Então foi assim um desafio, fazia a gente crescer o tempo todo. Um dia, depois de alguns anos, eu estou assim do lado de fora da usina, olho o transformador, olho as linhas de transmissão que sumiam no alto do morro. E eu pensei, essas linhas de transmissão vão às subestações, que depois vão para linhas de distribuição, que chegam num hospital, que chegam numa escola, que chegam num sinal de trânsito. O que eu estou fazendo aqui é produzindo coisas para a felicidade do homem. Então, quantos produtos, quantas indústrias fazem os seus colaboradores pensar que o nosso objetivo final é a felicidade do homem? É o compromisso com a felicidade do homem. E se isso é verdade, eu tenho que pensar no produto que eu recebo como fonte para eu produzir o que eu quero produzir e como é que isso chega lá no meu cliente. Então, isso dá uma responsabilidade muito forte. E nisso, a gente tem que pensar como é que eu vou estabelecer isso tudo. A organização da empresa, a organização que nós participamos é fundamental. E ela tem uma porção de fatores que a gente tem que levar em consideração, os fatores organizacionais, que eles são fundamentais para se mudar uma cultura e para manter uma cultura de segurança em contínua evolução. Quem pensa que já está num bom nível de cultura de segurança é o prenúncio de um declínio. Ah, não, a gente já está num bom nível. Então, você vai começar a declinar. A cultura de segurança é um desafio da melhoria contínua. Tem que estabelecer isso, como na vida nossa. Na hora em que a gente, não, agora eu vou relaxar tal, então você começa a decair como pessoa, como saúde, psicologicamente. Você tem que estar com desafio ali o tempo todo, até o último momento, enquanto você puder, crescimento constante, evolução constante, aprendizado constante. A cultura de segurança pede isso, para ela ficar o tempo todo em evolução, em
desenvolvimento, em crescimento. E isso, a gente tem que pensar em cultura. Eu conheço uma empresa, por exemplo, que vende produtos que o objetivo dela é vender. A qualidade do produto é barato para cacilda, então eles botam lá para vender. O negócio é espalhar aquele negócio. Durabilidade, sustentabilidade dessa empresa é mínima. Qualquer crise ela não está preparada para porque ela não se importa de onde vem, não se importa o que vai acontecer com o cliente. Ela quer vender. E isso não tem sustentabilidade nesse comportamento. Então, os aspectos organizacionais, a cultura organizacional é fundamental para que a gente estabeleça uma cultura de segurança transversal em todos os setores. E nisso, os gestores, eles na função de líderes, eles são fundamentais. Eles estabelecem referências, eles estabelecem exemplos, mesmo quando eles acham que não estão estabelecendo. Por exemplo, se um líder, se um gestor vai no campo e passa por situações que podem levar a risco e ele não observa isso, é uma permissão. Inconscientemente, e às vezes conscientemente, o cara fala, ele passou aqui, nem ligou, é sinal que isso pode ficar. Ou, se não, inconscientemente, o chefe passou aqui e não falou nada. Então, inconscientemente, está tudo bem, está tudo tranquilo. O cara já veio aqui, ele vem aqui todo dia. E ele não atenta para esses detalhes. Então, a responsabilidade da gestão é fundamental e ela é a alavanca de modificação de uma cultura, de alteração de uma cultura, de crescimento de uma cultura no bom sentido. Nesse aspecto, vou repetir de novo, a segurança é forte, com uma cultura de segurança em desenvolvimento forte, e isso estabelecendo metas de felicidade para o grupo da empresa, o grupo fornecedor para a empresa, o grupo que recebe o que é produzido na empresa. A felicidade está conectada com isso. Se a gente não consegue ver a felicidade do homem conectado ao produto que você gera, tem alguma coisa errada. A sustentabilidade ela tem pouca sustentabilidade, né? Vamos repetir. Nesse aspecto, a gente leva em consideração, já falei um pouco dos fatores organizacionais, dos fatores humanos fundamentais, né? Isso daí a gente tem que estar o tempo todo atento para isso, e para os fatores técnicos, né? Você, quando desenvolve um bom projeto, você tem que ter aspectos organizacionais fortes para a implementação daquele projeto e aspectos humanos fortíssimos no desenvolvimento. Então, esse aspecto de organização dos fatores técnicos, fatores humanos e organizacionais são fundamentais. Só para alavancar logo, eu tenho até um desenho interessante que mostra que, por exemplo, um dos estudos mostra o seguinte: 80% dos erros em acidentes, dos acidentes, 80% deles são provocados por erros humanos e 20% são provocados por falhas de equipamento. Só que desses 80% de erro humano, 70% são provocados por fatores organizacionais e 70% dos 80%. E 30% são dos erros individuais. Então, vocês vejam como é que os erros humanos eles têm uma contribuição imensa dos fatores organizacionais e fundamental dos erros individuais. Então, é muito importante a gente ter esse conceito da organização, da responsabilidade da organização, da responsabilidade do indivíduo e da responsabilidade técnica também. É claro que seguir as normas, seguir os procedimentos, ter o treinamento, isso é básico, né? Quando a gente pensa nas normas de segurança, nas normas que regem o tipo de atividade que nós desenvolvemos, é muito importante ter conhecimento delas e segui-las. E com margem de segurança, não chegando aos limites. A mesma coisa são os procedimentos estabelecidos. Fundamental estabelecer procedimentos. Esses procedimentos, eles são, muitas vezes, procedimentos que induzem a erro. Por exemplo,
Vou ser sincero, quando eu comecei a desenvolver os procedimentos, nós começamos a desenvolver os procedimentos para Angra 1, os procedimentos eram extremamente prolixos, tipo assim, partir a bomba de condensado 3C, que está localizado no ponto tal, e ela faz tal coisa. E depois se chegou à conclusão, depois de alguns eventos internacionais, é que quem está operando já tem que ter aquele conhecimento. Então, não tem que botar um procedimento que, ao mesmo tempo, é um treinamento. A pessoa que vai fazer aquela operação, ela tem que conhecer o sistema para operá-lo. Então, os procedimentos têm que ser objetivos, eles têm que ter uma ergonomia de posicionamento, tipo, sequências fundamentais não mudam de página, isso algumas usinas fazem e algumas indústrias fazem, interessante, que é você ter uma sequência de ações que são fundamentais na sequência, que elas não podem sair da mesma página. Muitas vezes você até pula a página para que haja uma sequência numa mesma página, para que você tenha uma visão da operação na sequência fundamental. Então, os procedimentos são muito importantes para que as normas, os procedimentos e o treinamento. Treinamento é fundamental. Treinamento você tem que falar de segurança, você tem que falar do conhecimento técnico, você tem que incluir ali os aspectos de cultura de segurança. Os aspectos de cultura de segurança têm que estar built-in, tem que estar construído dentro desse conceito para que ele acabe internalizando nas pessoas e passe a ser cultura. Vou dar um exemplo de, muitas vezes a gente entra no carro e fala assim, já botei o cinto? Aí quando você olha, já botou. É sinal que aquilo já virou uma cultura, você já internalizou, quando você senta, já bota o cinto de segurança. E mesmo assim você checa, botei o cinto de segurança? Já botei. Então, quando chega nesse nível, é sinal que virou uma cultura. Numa hora de pânico, você vai fazer aquilo no automático, porque aquilo está dentro da tua cultura. Então, é muito importante trazer o valor, a importância desses aspectos, dos aspectos de segurança, para estabelecer uma cultura. Porque a definição de cultura de segurança que a gente vai ver daqui a pouco, ela fala exatamente isso. A cultura de segurança, ela nasce de dentro. São valores que vêm de dentro. O que você vê por fora são os artefatos, são as consequências. Mas o que está lá dentro, que muitas vezes a gente nem fala, essa é a nossa cultura. Esse é o que a gente acredita e entra no automático. Inclusive, o Schein, que é um dos autores muito interessantes na área de cultura de segurança, pioneiro em diversos conceitos, ele diz o seguinte: o que você estabelece como cultura é aquilo que fica quando você esquece tudo. Você esquece, mas aquilo continua, porque aquilo está internalizado e está no automático. É muito interessante a gente pensar que estamos em tempos de pandemia, né? Tem que usar máscara, tem que manter distância, tem que ter um comportamento de respeito a mim próprio, aos que eu amo, que estão à minha volta, aos que estão à minha volta e não necessariamente eu conheço, um respeito pelo ser humano. Então, em época de pandemia, quando você é chocante quando você vai na rua e você vê uma pessoa não usa máscara, a pessoa não tem respeito, a pessoa fala alto na frente de outra, espirra na frente de outra, sem manter os critérios de uma pandemia que muitos dos aspectos dessa pandemia ainda estão sendo descobertos. E a pessoa simplesmente não respeita isso. Então, em época de pandemia, é muito interessante a gente ver um comportamento de uma pessoa que está desenvolvendo os aspectos de segurança como cultura e outra pessoa que pouco liga. É o mesmo cara que entra no carro e não bota o cinto de segurança, é o mesmo cara que o sinal está vermelho, mas ele sabe que não tem radar, então ele vai em frente. Eu vou dar 2 exemplos sobre isso daí. Primeiro, entrei num táxi aqui perto de onde eu moro, aí o cara começa a colocar o cinto de segurança, ele estava entrando com uma certa dificuldade, ele me ofereceu um grampo de prender roupa. Ele disse assim, quer esse grampo aqui? Eu falei assim, para quê? Eu falei assim, é só você puxar, prende, aí o alarme não sai e parece que ele está colocado, não tem problema nenhum. Eu disse assim, não, eu quero o cinto de segurança. E quando eu olhei para ele, ele estava com o cinto puxado e preso com um grampo, mas ele não estava com ele colocado. Aí eu tive que falar com ele para explicar para ele assim, cara, pelo amor de Deus, bota o cinto de segurança. Isso é fundamental.
Outro exemplo que eu dei o exemplo do sinal de trânsito, né? É uma característica, bem quando você vai... Aqui no Brasil, quer dizer, o latino é muito flexível para isso, né? Mas quando você vai assim na Áustria, onde eu vivi durante muito tempo, quando você vai na Alemanha, eles são muito rígidos quanto a isso. Se você atravessar, não vem carro nenhum, você olha para a direita e para a esquerda, não vem carro nenhum. O sinal está vermelho para você, se você atravessar, é capaz de alguém ir lá e te segurar. Mas aqui no Brasil é o contrário, aqui no Rio é o contrário. Se você não atravessar, o pessoal vai achar que você está com uma deficiência qualquer. Tipo, você espera, não vem carro nenhum, você não atravessa o sinal, e apesar de estar vermelho para você, todo mundo atravessa, o pessoal olha para você e fala assim, ele deve estar com algum problema. É capaz de alguém voltar e dizer assim, está precisando de alguma ajuda? Né? E eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Eu fui dar uma aula na UFRJ, quando eu voltei, eu tinha um compromisso em Copacabana, saí da UFRJ, lá no Fundão, fui até o centro, peguei o metrô, vim até Copacabana, tinha que atravessar Barata Ribeiro. Quando fui atravessar Barata Ribeiro, eu estava preocupado, eu estava atrasado. E, de repente, uma raridade. Na Barata Ribeiro não vinha carro nenhum, e todo mundo atravessando. E eu, assim, esperando, assim, meu Deus, eu estou atrasado, acho que eu vou cometer quer dizer, acabei de dar uma aula de cultura de segurança, vou atravessar a rua porque eu estou super atrasado. Aí eu comecei a atravessar a rua, aí tinha uma senhora com uma criança, e a criança assim, mamãe, a professora disse que quando o sinal está vermelho, a gente não deve atravessar. Ela devia ter uns 8 anos. E a mãe, minha filha, olha para lá, vem carro, olha para o outro lado, vem carro. Se não vem carro, atravessa. Deixa de ser boba. Mamãe, a professora disse que mesmo quando não vem carro, se tiver sinal vermelho para a gente não deve atravessar. E eu me sentindo um criminoso, porque eu estava do lado deles atravessando a rua. Eu tinha dado uma aula de cultura de segurança. Eu estava me sentindo o resto dos homens. E a mulher estava com aquele discurso dela, tentando equilibrar o bom conceito que aquela menina estava tendo na escola, e ela estava tentando manter aquele conceito, e a mãe quase chamando ela de burra, porque que ela ia ficar parada de um lado se não vinha carro nenhum. Então, como é que a cultura, como é que é importante estabelecer processos fortes de valorização da segurança, da cultura da segurança, da crença que esses são valores fortes. É muito importante também, eu falei nos latinos, falei no Rio, falei na Áustria, falei na Alemanha, a gente tem que ter a consciência de que a nossa cultura, né, a cultura de segurança, será afetada pela nossa cultura, pela cultura que nós vivemos. Onde eu nasci, minha família, que tipo de educação que eu tive, né? Que tipo de amizades que eu tive, que escolas que eu frequentei. Quer dizer, como é que isso tudo, que empresa que eu cresci, que empresa que eu comecei a trabalhar, que me revelaram valores. Isso tudo estabelece a minha cultura. Isso tudo afeta a minha cultura. Então, quando a gente mexe com a cultura de uma empresa, quando a gente mexe com a cultura de uma organização, é muito importante que a gente tenha consciência do nosso envoltório, da cultura do local onde nós estamos, e cada um tem características culturais específicas. Então, a gente tem que estar atento para isso, para quando a gente tomar ações de melhoria de cultura de segurança, a gente levar isso em consideração. Levar em consideração as diversas culturas, subculturas que existem dependendo do local, da família e dependendo dos aspectos religiosos, muitas vezes, de aonde eu frequento, etc. Então, é muito importante a gente ter essa consciência da cultura, quando a gente quer afetar a cultura de segurança, que todo mundo vem de uma cultura, vem de uma área. A gente tem que lembrar, estamos no Rio de Janeiro ou no Brasil, latinos, a gente é bem flexível e então a gente tem que levar isso em consideração e tem que fazer um estudo aprofundado, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daí. Estudo aprofundado de cultura de segurança. Existem muitas formas... Desculpem. É fundamental que se faça uma avaliação de cultura de segurança. Quando a gente quer saber onde nós estamos em termos de segurança, onde nós estamos em termos de cultura de segurança,
A gente tem que fazer uma avaliação. Não é um cara que vai fazer... Se vocês pegarem, por exemplo, as documentações da Agência Internacional de Energia Atômica, eles têm diversos documentos sobre boas práticas, sobre como fazer avaliação com grupos externos e como fazer autoavaliação. Esses dois processos, eles são fundamentais. Se você quer saber para onde você vai, você tem que saber aonde você está. É fundamental você ter um mapa de aonde eu estou. Quais são os meus... eu tenho que ter conhecimento da situação que eu estou, para eu estabelecer um processo de melhoria da cultura de segurança. Então, como é que está a minha cultura de segurança? A avaliação, a autoavaliação é muito interessante, eu sou um fã da autoavaliação, porque você tem que preparar pessoas com processos já aprovados e processos utilizados em outras indústrias ou em outras empresas, e você tem, quando você prepara aquelas pessoas, você muda a vida daquelas pessoas, elas passam a ter um olhar crítico muito específico para a segurança, e eles assumem essa responsabilidade. Eu vou fazer uma revisão de cultura de segurança. Então, eles passam a ter uma responsabilidade que vai afetar o resto da vida deles. Então, é muito interessante quando você faz grupos de revisão de cultura de segurança, porque você tem que prepará-los com uma metodologia específica. E muita gente pensa que é questionário. O questionário é um dos aspectos. A avaliação de cultura de segurança tem que ter observação de comportamento, observação dos locais onde estão os equipamentos e aonde se trabalha. Tem que ter entrevistas individuais e entrevistas de grupo. Então, são diversas metodologias que você tem que utilizar para você chegar a alguma conclusão de aonde você está. Uma vez identificando os pontos fracos, você pode estabelecer um plano de ação para a melhoria. Aí ele vai estar refletindo as deficiências encontradas. E existem diversos bons exemplos de ações, de boas práticas internacionais em diversas indústrias, de como achar caminhos de melhoria para determinados aspectos identificados como fracos. Quando você convida um grupo externo, também é muito rico, porque vem um grupo de experts, por exemplo, na área nuclear, a própria Agência Internacional de Energia Atômica, além de incentivar a autoavaliação, ela também vem para fazer uma revisão independente. Então, ela prepara um grupo internacional, multicultural, que vem e estuda, faz aquilo que eu disse, questionário mandado anteriormente, tem observação, tem entrevista, tem revisão de procedimentos, tem a inspeção no campo como um todo, tem a verificação dos indicadores. Então, assim, é uma porção é uma metodologia cheia de braços para exatamente trazer uma visão independente da segurança. Então, a avaliação com uma revisão independente e uma revisão e uma autoavaliação são fundamentais para dar base a um desenvolvimento de um plano de ação para a melhoria de cultura de segurança. E não é uma só na vida, não. Isso não se faz uma vez só na vida, não. Isso tem que se fazer periodicamente. Algumas usinas fazem, quem faz isso mais frequentemente faz de 3 em 3 anos, porque você tem que avaliar, tem que preparar pessoal, autoavaliação, tem que fazer verificação independente, tem que fazer um plano de ação. E você tem que dar tempo para isso dar resultado, para você fazer uma nova ação. E outros fazem em 4 anos, etc. Então, é bem interessante o desenvolvimento de um plano de ação baseado nessas avaliações que são feitas. Então, isso é bem importante, é bem fundamental para o desenvolvimento de uma boa cultura de segurança. As boas práticas que, se a gente percorrer algumas publicações, né, que é sobre boas práticas na área de cultura de segurança, a gente vai observar algumas coisas fundamentais nessas boas práticas. Uma é que a melhoria contínua é fundamental. Quando a gente acha que onde a gente está já está mais ou menos, já está bom, como eu falei antes, o conceito, né, a aceitação do próximo declínio. Na realidade, a melhoria contínua é o desafio. É você cada vez mais aprender com os teus erros, com a tua experiência operacional,
com a experiência operacional das indústrias, das organizações análogas à tua, e também com organizações que não têm nada a ver com a tua, mas que desenvolvem. É tão interessante quando, por exemplo, eu fui no setor de aviação e eu vi como é que eles discutem, como é que eles discutiram os seus erros na equipe de voo e o contato com o controle, e como é que isso muitas vezes levava para uma questão de comportamento errado ou procedimentos errados, a erros, a quase acidentes ou a acidentes. Então, como é que isso é interessante a gente ver também outras áreas, a área de medicina, a área química, a área nuclear, a área do petróleo, são áreas assim riquíssimas em experiência operacional, em aprender de conversões diferentes e que você, meu Deus, isso daí eu não tinha pensado, isso pode me dar um impulso para o desenvolvimento numa determinada direção. Outra coisa que é interessante é a gente estar atento para o possível efeito de algumas modificações importantes. A gente tem que estar atento para isso, tipo a evolução da tecnologia. Hoje em dia, qual é a tecnologia que é a mesma durante muito tempo? Se é a mesma durante muito tempo, é sinal que ela está obsoleta, ela está em declínio e a sustentabilidade está em alto risco. Porque as alterações vêm constantemente, cada vez mais rápidas. E essas alterações, elas exigem, então, uma revisão, quer dizer, uma nova instalação no campo, uma revisão de procedimentos, uma revisão de treinamento, uma revisão do processo de manutenção corretiva e preventiva. E qual é a velocidade, quando você faz uma mudança na tecnologia, a velocidade com que você é capaz de implementar todas essas modificações? Então, as modificações na tecnologia, a gente tem que estar muito atento, porque elas acontecem o tempo todo. Eu cansei de ir em usinas onde modificações de projeto tinham sido implementadas, mas o pessoal dizia, essa não é tão importante, a gente adiou a modificação dos procedimentos para mais tarde. E como é que pode? E o cara que está atuando naquele... Não, a gente dá treinamento. Sim, mas os procedimentos estão não atualizados. Os procedimentos de manutenção não estão atualizados. Então, é fundamental que a mudança de tecnologia force essa busca de atualização em todos os sentidos. Outra coisa também, mudanças políticas, né? Eu vou contar um caso que aconteceu comigo quando eu fui na Bulgária. Eu fui na Bulgária preparar uma usina lá para uma revisão, fiquei lá mais ou menos uns 4 dias dando um treinamento para eles fazerem uma autoavaliação, porque em 6 meses eu estava chegando com uma equipe de 13 pessoas do mundo, né, experts do mundo, para fazer uma revisão independente da segurança operacional. Aí foram 3 dias muito aprazíveis, eles foram muito abertos, muito dinâmicos. O chefe da usina era uma pessoa bem jovem e foi assim maravilhosa na recepção, ficou entusiasmadíssimo e tal. Quando eu fui fazer a revisão, quando eu fui conduzir a revisão dali a 6 meses, aí eu cheguei lá, o chefe da usina era outro, né? Claro, mudanças ocorrem e tal. Começamos a revisão, são 3 semanas de revisão. Lá no 4º dia, me chega o antigo chefe da usina. Eu falei assim, cara, eu estava sentindo sua falta, onde você estava? Aí ele falou assim, não, agora eu sou técnico de proteção radiológica. Eu falei assim, como? Eu falei assim, não, é que houve uma mudança no governo, eles alteraram todo mundo aqui, então mudou todo mundo, eu virei técnico agora. Então, eu sou técnico. Eu disse assim, meu Deus, como é que isso afeta a cultura de segurança? Como é que isso abala as estruturas, o conceito de gestão? Então, assim como a gente falou que as modificações técnicas podem afetar a cultura de segurança, as mudanças políticas podem também afetar muito a cultura de segurança. Outra, não precisa nem explicar muito, são as crises econômicas, tanto do país como da empresa. Isso pode dar um transtorno muito grande, pode afetar a cultura de segurança, assim, muito forte, muito decisiva. A gente, quando falar nas boas práticas e está atento para que elas não sejam afetadas, de novo a gente tem que falar no respeito ao homem. Será que está todo mundo se sentindo respeitado? Será que todo mundo tem voz? Será que todo mundo sente, eu posso dar minha opinião? Eu posso fazer um reporte.
eu posso dar uma sugestão de melhoria. Não, eu posso dizer que aquilo não está bom, o cara não vai achar que eu estou enchendo o saco, não. Aquilo não está bom, aquilo ali tem que ser revisto. Quando o cara consegue ter essa voz, quando o cara se sente empoderado, né, no conceito de segurança, no conceito de melhor fazer, isso é muito forte. Então, pode ser que a gente perca a cultura de segurança se a gente não empoderar, se a gente não conseguir chegar esse conceito até o colaborador, até a pessoa que está lá metendo a mão na massa. Então, assim, é muito importante que a gente tenha esse respeito, e a gente vai ver esse conceito daqui a pouco um pouco mais profundo. Outra coisa interessante, que é um conceito que eu gosto muito, e que é tudo isso que eu estou falando, né, por ser são aspectos culturais, eles são válidos para a indústria e são válidos para a vida. Quando você separa essas duas coisas, você pode estar caminhando para a infelicidade. Quando você consegue ver as linhas de conexão, você está conseguindo estabelecer processos que te dão felicidade no trabalho e na vida. Você consegue ver o teu produto fazendo o homem feliz. E isso vai te fazer feliz. Então, é fundamental a gente respeitar o homem e respeitar a natureza. Que produtos eu uso? De onde eles vêm? Como é que esse meu produto chega ao cliente? O que acontece depois de uso? Tem uma reciclagem? Aquele conceito de economia circular que eu falei no início, ele está sendo levado em consideração? Ao invés de compro, faço, uso e jogo fora. Ao invés disso, eu tenho produto, tenho responsabilidade da sua fonte, eu produzo o que eu sou suposto produzir, eu levo ao cliente, o cliente usa, reusa com responsabilidade e recicla para uma reutilização em alguma outra indústria ou talvez na própria indústria. É muito importante o conceito da economia circular. Isso é fundamental para que a gente pense no respeito ao homem e no respeito à natureza, para que a gente pense em felicidade. Fazer as coisas mais simples da melhor maneira possível. Esse conceito, como eu falei, é um conceito de vida, né? Eu falei muito em experiência operacional, né? A gente ter um procedimento, um processo de captar a experiência operacional, aprender com a experiência, com os erros que nós cometemos, com as boas práticas, é uma experiência operacional nossa e dos outros, os erros que outras indústrias cometem, para que a gente possa evitar, para que a gente continue melhorando, melhoria contínua. Então, um processo de experiência operacional é fundamental, onde todos são estimulados a reportar os eventos, os pequenos eventos, que muitos não reportam. É importante essa cultura dos pequenos eventos, e os quase-eventos. Ter a consciência de um quase-evento, a importância de reportá-lo, é muito interessante, porque toda vez que acontece um acidente, centenas ou milhares, alguns milhares de pequenos eventos já aconteceram. E o pessoal não percebeu o alarme. E quase eventos, muitos milhares aconteceram e o pessoal não percebeu os alarmes. Então, o reporte de quase eventos, pequenos eventos, e fazer um procedimento, existem diversos exemplos de como digerir isso, né? Quer dizer, a gente não vai poder analisar todo o reporte de quase evento, mas você começa a juntá-los por linha de ação, por área, por região em que ele aconteceu e tipo de evento que ele quase foi. E com isso chega num determinado... Assim, gente, vai acontecer alguma coisa porque teve diversos quase eventos. Porque eu dou sempre o exemplo de uma sala num escritório que é pontuda, né? Aquela sala tem uma mesa quadrada, e toda vez que você sai da sala, você quase bate a coxa ali, quase machuca a coxa, e vai ter um dia em que você vai acabar e vai bater e vai poder se machucar ali. Então, por que você percebe que já machucou um pouquinho, que já bateu umas 3 ou 4 vezes, o outro dia veio um cara falar contigo quando ele...
Meu Deus, troca a mesa de posição, faz uma mesa com ponta redonda, então é um quase evento, ou pequenos eventos que você pode antecipar. Eu dei um exemplo simples, só para ter essa noção. Então, a ideia da experiência operacional com os seus eventos, os grandes eventos, pequenos eventos e quase eventos, e com os eventos de outras indústrias, outras atividades, isso é uma coisa fundamental no desenvolvimento de ações corretivas e preventivas. Isso é fundamental. O que eu disse, outro também, uma boa prática, são as avaliações periódicas de segurança e cultura de segurança, com autoavaliação e equipe externa. Isso eu acho assim fundamental, é forte, tem metodologias muito interessantes. Todo mundo cresce quando faz autoavaliação. Quando a gente recebe uma avaliação externa, a gente, quando está aberto, né, a gente cresce, a gente aprende, porque são experts que vêm e que dão uma visão que muitas vezes você não teve. Eu nunca esqueço de um chefe de usina na França, que quando nós chegamos para conduzir a revisão em si, nós fizemos uma preparação com eles fizeram uma autoavaliação, então nós chegamos para conduzir uma revisão de 3 semanas de avaliação. E o chefe da usina, no primeiro dia da avaliação externa, né, que nós éramos os avaliadores pela ONU, ele chegou para a gente, fez um discurso e falou o seguinte: vocês não sabem a importância do que nós já fizemos até agora. A preparação para essa avaliação, nós desenvolvemos um senso crítico, nós desenvolvemos um conhecimento, uma busca dos nossos pontos fracos, e nós crescemos, nós implementamos. Foi assim uma coisa... Eu tenho a impressão, o chefe da usina falou, eu tenho a impressão que vocês não vão conseguir nos adiantar mais do que nós adiantamos, porque nós nos entusiasmamos, crescemos e estamos aqui num dinamismo, estamos ansiosos para ver a visão de vocês, porque a gente acha que a gente já viu coisas abertas e a gente não quer parar de ir nessa linha. Então, assim, eu nunca esqueço desse chefe de usina assim, entusiasmado por essa autoavaliação que eles desenvolveram e pelo fato de estar recebendo uma avaliação com 12, 13 experts do mundo. Outra coisa que é bem interessante, eu gosto muito, são os indicadores de desempenho. O único problema é que, muitas vezes, eu diria assim, a maioria das vezes, você vai na indústria e você encontra os indicadores de desempenho burocráticos. O que eu quero dizer? Há quantos eventos aconteceram no ano passado comparado com o ano retrasado? Ah, então tá bom. Ah, quantas pessoas se machucaram? Tiveram licença porque se machucaram, tal. Quantos danos aconteceram, tal. Então, eles olham para o passado. Na realidade, os bons indicadores de desempenho, eles não só olham para o passado, como eles olham para o futuro. Eles dão a tendência. E a gente tem que utilizá-los com a visão para frente, com a visão de qual é a tendência que a gente está indo, porque ele pode exatamente indicar: você está indo na direção errada, você está abaixo do limite, mas você está indo na direção errada. Tem que ser feita alguma coisa para não chegar no limite. Então, os indicadores de desempenho, eles são muito importantes que eles indiquem as tendências para frente também. Não só o passado, mas as tendências para frente. Elas têm que indicar o futuro, qual é a nossa tendência. A prevenção, né? A prevenção, tudo isso que a gente está falando custa dinheiro, né? É treinamento, é tempo, é desenvolvimento, é convite de grupos externos, talvez tenha que contratar um pouco mais de gente para prestar atenção e para gastar tempo com esse tipo de atividade, desenvolver novos programas de experiência operacional, que tipo de sistemas você tem que implementar. Então, a prevenção, ela tem custo. Ela necessita investimento, mas ela tem ganho. Então, a gente tem que ter essa visão. Por quê? Porque a gente tem que olhar para o ganho e para não perda por um acidente maior. Imagina o que é para uma empresa ter um avião caindo, para uma usina nuclear ter um acidente,
para uma empresa, tipo uma empresa de mineração, ter um acidente grave. Isso desgasta, isso causa um processo de queda de ações, é um dinheiro que se perde e é uma motivação que se perde, fora o fato em si da perda de vidas, muitas vezes, da saúde, de emprego. E, de novo, quando a gente é atento para isso, a gente está de olho na felicidade do homem, na felicidade de quem trabalha ali naquele empreendimento, na felicidade de quem forneceu os produtos que foram a base daquilo tudo, e também a felicidade do cliente que está lá no final da linha. Então, essa conexão é fundamental, é forte e é fundamental. E outra coisa que é muito importante é a gente estar atento para os fatores humanos, já falamos algumas coisas disso, fatores organizacionais, como é que são as instalações físicas da organização. Isso é muito importante, a gente estar atento para isso. A gente estudar os fatores organizacionais, como eu falei, os fatores organizacionais afetam demais os fatores humanos e a gente tem que estar muito atento para esse comportamento quando a gente fala em cultura, né? Por melhor que seja uma cultura, se um pai descobre um filho que, se um pai descobre que um filho está se drogando, ele no dia seguinte ele não vai trabalhar da mesma forma com que ele trabalhou no dia anterior. Se uma engenheira, uma colaboradora, descobre uma traição pelo marido, ela não vai trabalhar da mesma forma no dia seguinte. Então, quando você tem esse abalo emocional, você não será o mesmo nos próximos períodos, nos próximos dias. E isso tem que ser aberto, isso tem que ser dito para que você não esconda e não vá fazer um processo que você acaba cometendo um erro. Então, os aspectos humanos, né, essa previsão, essa abertura tem que estar assim, muito forte, tem que estar muito clara para que as pessoas entendam que isso é fundamental. Eu acho que eu vou mostrar para vocês 2 slides que eu tenho aqui, quer dizer, não é uma apresentação, é um bate-papo, né? Mas vocês não estão papeando porque não estão deixando vocês papearem, mas já a gente vai papear. Mas vou mostrar 2 slides, mas antes de mostrar o slide, eu queria dizer o seguinte, se eu tiver que fechar essa apresentação de alguma forma, eu diria o seguinte, vamos desenvolver, cultivar a nossa segurança de dentro para fora. Mexer com a segurança de dentro para fora. Conectá-la com a felicidade de todos os envolvidos. Buscar o autorrespeito, respeito pelos que nos cercam, pela natureza, focando na sustentabilidade do negócio, na sustentabilidade do homem, da organização e do mundo. Isso é fundamental. A cultura de segurança tem que estar vinculado a isso. E a cultura de segurança é respeito à vida. E isso gera confiança, unidade, crescimento, numa constante busca de aprendizado e felicidade. Então, isso é fundamental. Eu encerraria agora, mas me deu vontade de apresentar 2 slides. Bate-papo com slide é meio estranho, né? Mas me deu vontade de mostrar 2 slides para vocês. Um deles é o seguinte, esse aqui. Talvez eu mostre até só esse aqui, que é o seguinte. Você, para desenvolver uma cultura de segurança, tem um caminho. Lá está na frente a cultura de segurança. Como é que você chega lá? Você tem que ter um compromisso da organização, você tem que ter um compromisso da gestão do gerente e chegar ao compromisso individual. Como é que você ganha isso? Alguns exemplos. Uma política de segurança estabelecida, bem escrita, bem difundida, a estrutura gerencial que deixa óbvio que tem valor a segurança, os recursos, né? Vocês estão seguindo aí, né? Os recursos que são destinados à segurança não são os primeiros a ser cortados. Isso é terrível, né? Faltou dinheiro? Não, corta aquilo, corta o treinamento, corta não sei o quê. Isso deixa óbvio para as pessoas que segurança não tem prioridade. A autorregulação na organização
o que a gente chama de autorregulação é o seguinte: tem as normas que estabelecem limites e regras, e a organização estabelece normas e limites anteriores a esses, criando uma autorregulação, que é para você não alcançar os limites da regulação. E um processo de comunicação muito forte. É fundamental um processo de comunicação. Mas aí você chega no compromisso do gerente. O compromisso do gerente, ele vai acontecer, e ele fica óbvio, quando existe uma clara definição de responsabilidades, quando existe uma identificação e controle das práticas de segurança. Ressaltando, tem que ter procedimento, tem que ter treinamento, o cara tem que ter experiência em fazer aquilo. Treinamento e qualificação bem desenvolvidos. Méritos e penalidades. Gente, dar mérito para quem não merece é uma deterioração do conceito de gestão, é uma deterioração do conceito de cultura de segurança. Às vezes é um cara amigo, às vezes é um cara companheiro lá do chefe, aí ele ganhou um mérito, ele tem que ter realmente o valor reconhecido, e deve ficar óbvio para todos. Se você der uma promoção ou um elogio, não sei o quê, indevidamente, você desmoraliza o processo do mérito. E a penalidade é a mesma coisa. Muitas vezes acontece um evento e o chefe pega e penaliza o cara. Vai ver que ele é o culpado. Vai ver que ele permitiu que o cara fizesse trabalho sem ele estar preparado. E ele foi um contribuinte fundamental naquele erro. E ele penalizou o cara. E ele tirou dele da reta, né, para deixar o do colaborador. Então, o conceito de mérito e penalidade é fundamental para uma cultura de segurança forte. Aquilo que eu falei, auditorias, revisões e comparações, não só com a indústria, né, através de revisões e autoavaliações, mas com outro tipo de indústria. E um processo de comunicação forte. Se a gente tiver isso, compromisso da organização, compromisso da gestão, quando você chega no indivíduo, ele vai ter a coragem de ter uma atitude questionadora. Ele vai ter a coragem de tomar uma ação prudente e rigorosa. E ele vai ter a coragem de manter uma comunicação forte para cima e para os lados. E com isso você pode estabelecer uma cultura de segurança boa, sendo que isso daí não é uma vez que você faz isso, ela pode deteriorar muito rapidamente. Na realidade, isso daí tem que ser mantido de uma forma constante e numa batalha constante. Gente, eu falei para Cacilda, como diria meu amigo diplomata, falei muito, e agora eu gostaria que vocês se colocassem aí para a gente ter um papo mais aberto e mais... Se eu estiver sendo chato, diga, seu chato, e faz a pergunta. Ô, Zé, o Almeida, ele costuma pegar ali pelo chat e fazer algumas considerações para responder algumas pessoas. Aliás, os comentários aqui no chat estão espetaculares. Você vê que eu nem abri a boca aqui para te atrapalhar. Mas eu queria te fazer uma pergunta rápida. Nenhuma daquelas que a gente combinou, eu preciso fazer, porque já falou. Eu vou fazer uma pergunta rápida. Quando você mostra aquele teu desenho aqui, você vai daqui do comprometimento da administração, depois do gerente, não sei o quê, e depois vai lá na atitude individual. Eu acho que tem um passo aí, que eu vou até citar o Herzberg, que a gente comentou outro dia no nosso papo, onde depois da atitude individual tem o comportamento do grupo. Como é que você vê essa coisa? Porque depois que tiver uma opção de gente pensando assim, quando eles pensarem junto, quer dizer, um ajuda o outro, como é que você vê essa parte do compartilhamento, da vigilância mútua? Quer dizer, o cara às vezes não está vendo que está precisando da bola, mas o colega está vendo, então o cara chama atenção. Por quê? Porque isso é um valor e tal. É que nem sempre a gente está tão alerta. Quer dizer, como diz o outro, o preço da liberdade é a eterna vigilância, né? Mas aí, quando a gente tem um grupo, o grupo em si se ajuda. Bia, presta atenção, cara, você está precisando da bola aí. Isso, como é que você vê essa parte de um grupo, como de um corpo mesmo, essa parte corporativista no bom sentido? Quando a gente fala lá no processo, lá naquele desenho que eu mostrei, na parte de atitude questionadora, tomada de ação, isso do indivíduo, né? Atitude questionadora, tomada de ação prudente, rigorosa e comunicação,
quando você estabelece uma boa cultura de segurança, essa transversalidade, esse trabalho em time, acontece. É uma batalha contínua. Isso é uma batalha. O gestor, ele tem que buscar isso. O gestor, ele quando define responsabilidades, ele quando fala no treinamento, ele quando fala nas qualificações, ele tem que formar o time, ele tem que formar os times. E quando a gente desenvolve, por exemplo, uma manutenção, quer dizer, você sabe disso, quando a gente desenvolve um time de manutenção, o conceito do time é fundamental. E isso é um dos aspectos fortes no desenvolvimento de uma cultura de segurança. É o colaborador ter essa visão transversal de que ele afeta o próximo, o do lado, e o do lado afeta ele. E vocês querem um produto final de qualidade, um produto final seguro. E para isso acontecer, o trabalho conjunto tem que acontecer. E lá também, quer dizer, quando a gente pensa no compromisso da organização, do gerente e do indivíduo, isso está incluído na formação, na supervisão. Quando o gestor, por exemplo, vai no campo, quando se prepara um trabalho, você tem que preparar o espírito de equipe. O treinamento é feito para isso, o dia a dia é feito para isso, é fundamental. E, na realidade, quando você cresce nesses valores de respeito a si mesmo, respeito ao próximo, saber que o que você faz está conectado com a felicidade sua e do próximo, então isso acaba sendo desenvolvido, Nelson. É um valor fundamental e que acaba sendo desenvolvido no trabalho dos times, né? Então, isso é muito importante, é uma consideração forte. Quando você pega os manuais, que eu me referi, os manuais que estão disponíveis na Agência Internacional de Energia Atômica, é só entrar lá e baixar os manuais direto, que eles estão todos disponíveis, você vai ver que o conceito de cultura de segurança engloba o conceito de formação de times, o conceito de você se sentir parte de uma equipe. Isso é fundamental. Ô Zé, Não. eu não sei se o Almeida tem alguma questão que ele colocou aí. Ô, Nelson, Oi. deixa eu tentar colocar. José Manuel e Nelson Cabral. Os comentários aqui são maravilhosos. As pessoas estão até tímidas, acho eu, para perguntar, porque você fez uma brilhante palestra. Pelo menos o que eu já vi aqui, a professora Laís Franca, inclusive, ela iria sair e desistiu do compromisso que ela tinha agora às 8 horas para continuar na sala. E ela está aqui vibrante, eu até estou pedindo ela para ela falar pessoalmente, porque ela está vibrante, porque os conceitos que você apresentou, eu tenho certeza que batem com o que, por exemplo, ela pensa, eu penso, o Nelson Cabral já tinha me dito que adorava, e o Newton Richa, que também está na sala, com certeza ele adorou a sua palestra, porque está muito alinhado com o que a gente acredita. Eu sempre falo nas aulas que, no meu entender, 98% dos problemas são organizacionais, como você colocou 80%, eu boto 98%, porque sempre você quer penalizar o colaborador por alguma coisa nas empresas, quando, na verdade, a culpa é do gerente da organização que não previu, que não treinou, que não colocou as condições adequadas. Uma outra coisa que você colocou também muito boa foi na hora de comprar as coisas e contratar serviços, porque não é o menor preço que a gente tem que contratar. Então, você alinhou muito bem a sua fala. Vou passar a palavra aqui, se o Nelson me permite, para a Laís, que a Laís com certeza quer te passar alguma coisa muito boa. Ela é fabulosa e ela vai dar o parecer dela, tá bom? Mas meus parabéns. Muito obrigado. Obrigada, Almeida. Obrigada, professor Manuel. Eu estou encantada, porque é isso que eu vivi toda a minha vida dentro de organização. Eu ocupei o cargo de diretora de recursos humanos e tinha a área de segurança do trabalho sob minha gestão. E a gente penava para convencer a auto-organização para não cortar investimento na área de segurança e meio ambiente, principalmente meio ambiente, porque eu tinha uma atividade que lavava as lentes, né, e que precisava fazer uma obra para não poluir o solo. E, olha, penei para conseguir uma verba para fazer a obra e colocar
A prática e o exemplo tem que vir de cima. Esse seu slide final aí está perfeito, porque não adianta a área de recursos humanos convencer o indivíduo se ele está dentro de uma organização que não valoriza a vida dele. Então, olha, parabéns, eu fiquei encantada e acho que o curso mesmo que a gente vai levar, né, para a PUC vai poder aprofundar tudo isso e a gente está plantando uma sementinha na cabeça de cada aluno que está lá. É um trabalho de semeador, né? A gente faz isso nas organizações e faz isso com os alunos também. Parabéns, quero deixar aqui meu grande abraço. Eu vou precisar sair 8h15, porque eu estou lá em outra reunião também que já começou, mas não podia deixar de te elogiar e de te agradecer. Muito obrigado, Laís. Muito obrigado. Obrigada a você. Ô Zé, voltando aqui, aproveitando o embalo que a Laís ainda não saiu, mas um lance muito interessante é que eu ouvi, de vez em quando eu falo, quando dou aula também, embora não seja no mesmo nível seu e da Laís, do Lorival e tal, mas eu sou assim, eu sou um bom cronista, porque eu já vivi uma coisa interessante. Mas é o seguinte, uma vez alguém, um professor qualquer, e eu sinto não poder falar o nome dele, porque eu não lembro, mas ele disse o seguinte, a pessoa coloca valor naquilo que considera importante. Esse é um axioma, né? Você nem explica isso aí, mas é para de liderança. O papel do líder é mostrar o caminho, ou seja, se você tem um gestor lá em cima, ele diz assim, tem uma decisão se ele vai dar um apoio para o meio ambiente, para a segurança, feito você falou, ou se ele vai fazer um investimento ali com uma obra de não sei o que lá. Aí, o cara que está aqui embaixo, ele está guardando as cartas dele. Aí ele olha assim, para que lado que o meu chefe foi? Ah, meu chefe foi para o lado do meio ambiente, então eu vou jogar minhas cartas lá para lá também. Então, esse é um aspecto de liderança que eu acho muito interessante. Liderança, pelo exemplo, mostrando o seguinte, olha, o que é importante é aquilo ali, porque eu estou colocando meus valores ali, então você coloca os seus também. Então, nesse caso que você falou especificamente da tua dificuldade de ir lá, de convencer e tal, isso aí, em todas as empresas a gente está vendo isso. E aí, realmente, depende muito dessa consciência do líder. E eu estava falando com o Zé Manuel, ele falou assim, mas às vezes ele me pergunta assim, poxa, filha, quando eu dou aula para a gente estratégica, se o líder, o número 1, não tiver convencido, não tiver liderando, fala assim, olha, bicho, faz um jeito, se você vai lá nos vários número 2 que tem, e faz com que eles se juntem e criem o número 2 forte. Porque você criou ali uma outra instância onde você pode se apoiar e eles vão pressionar o número 1 lá. Então, quer dizer, se você não consegue o número 1, porque é uma questão política, às vezes o cargo político, feito o Zé Manuel falou do cara lá na Bulgária, mas você tem um monte de gente boa ali no número 2, vai lá e faz o pessoal trabalhar como uma entidade, né? Número 2 é uma entidade. E aí eles passam assim. Eu já vi isso acontecer, a gente já trabalhou várias vezes assim, e aí acaba, ou o cara fica isolado lá em cima, ou ele se junta ali e lidera realmente o processo. É só uma consideração sobre liderança aqui, que eu acho que todos os processos dependem da liderança, porque ele tem que criar o sentimento de pertencimento, de segurança, de meio ambiente, e o próprio ambiente entre as pessoas, ele tem que ser a pessoa tem que saber que ele pertence àquilo ali, que ele tem responsabilidade naquilo e que aquilo é dele. Isso aí a gente já discutiu outro dia até com a questão do TPM, com o Lorival, dessas bate-papos aí com o Lorival, mas eu acho que é isso mesmo, pertencimento. Então, todo mundo tem que estar ali no meu barco e saber que a remada dele é fundamental. Nelson, deixa eu só fazer uma observação. Desculpa, Zé. Não, vai. Não é só isso, só para complementar o que você estava falando, lembrando isso que você falou. Isso que você falou e o que a Laís falou também, para mim, me remete na hora ao processo de educação. Eu acho que, na realidade, as universidades elas falham demais nesse aspecto.
Eu vejo muito poucas referências na formação do engenheiro, na formação do administrador. Falta esse lado humano, né? Esse lado do comportamento humano. Muitas vezes é apresentado a segurança num processo burocrático de norma, o que tem que seguir. Então, falta esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, ele tem que ser inserido na formação, no processo de educação. Isso é fundamental e é uma falha que existe. Alguém pode até me dizer, não, eu conheço uma universidade que faz isso, tal, mas eu posso te dizer que a maioria das universidades, a maioria das escolas não inclui isso na formação. Esse senso de que... Eu sempre pergunto o seguinte, né, quando eu estou dando uma aula assim, para uma opção ou uma palestra, eu pergunto assim, vocês já pensaram como é que o que vocês trabalham afeta a felicidade do cliente lá no final? Né? Aí você começa a voltar. E o do trabalhador? E do que a gente comprou o produto? Então, como é que a gente muitas vezes não para pensar nisso? No processo de educação isso não é colocado e na empresa muitas vezes isso não é colocado. Então, Nelson, a formação da liderança ela será muito mais eficaz se os processos de formação levarem os aspectos humanos, os aspectos comportamentais em consideração no processo de formação. Então, aspectos interessantes trazidos pela Laís e pelo Nelson aí. Agora, eu acho que você tem razão. Então, se a gente fala na grade de formação de gerente, eu diria que a parte técnica deve ser no máximo 10%, o resto tudo é comportamental e liderança. Eu estou tentando trazer o Zé Manel para participar do curso junto comigo na minha matéria, mas ele estava reagindo. Então, vocês têm que convencê-lo a entrar. E a outra coisa é que o Paulo Werneck colocou uma coisa muito interessante, que ele sugeriria que fosse... Deixa eu ler aqui a porcaria, o negócio fugiu aqui da minha frente, espera só um instantinho. Ih, rapaz, peraí. Eu estou aqui meio atrapalhado. Gente, olha só, isso é muito ruim isso aqui. Não, mas é o seguinte... está aqui, já achei. O Paulo Werneck, ele sugere uma coisa interessante aqui, que a gente inclua nessa, para a gente conseguir criar essa cultura e que conseguir fazer com que efetivamente o curso de manutenção seja de excelência, como a gente está falando na gestão, que ele sugere que a gente crie um treinamento de técnica de inspeção de campo. O Zé Manel falou que assim, uma das coisas que ele acredita muito é na auditoria, na autoavaliação, na análise crítica, até nós voltemos, mas na análise crítica. E aí, eu tinha um professor de qualidade que dizia assim, se eu tivesse que escolher um item só da norma para aplicar na minha organização, eu escolheria auditoria, porque é onde força você a olhar para dentro. Ou seja, força você olhar para você, para a sua gestão, para a sua organização. Então, eu acho que tudo começa nessa autoavaliação, nessa olhada para dentro, porque até ali está na zona de conforto, você não está olhando. Mas quando você faz essa análise crítica, você se obriga a ver defeitos. E ver defeito dói, né? Como diz a Laís já saiu, tadinho. Mas é o seguinte, a dissonância cognitiva, quando você descobre que está errado, que o que você estava fazendo estava errado, dói. Mas tem que ser assim, você tem que buscar isso aí. Então, eu sugiro até que o Zé pense nesse assunto aí, na parte que vamos falar de sustentabilidade, essas coisas todas, que eu estava falando com o Rogério, infelizmente, coração dói. Ele não vai poder estar presente, aí eu sugeriria que a gente compartilhasse isso aí. Talvez isso que o Paulinho sugeriu é uma coisa prática e eu acho que é técnica de inspeção de campo. Como é que a gente faz essa inspeção de campo que você fez tantas vezes e eu fiz dentro da Petrobras? A gente tinha um programa chamado PAG SMS, Programa de Avaliação da Gestão SMS. Então, a gente avaliava todas as unidades da Petrobras e com muitos critérios que a gente criou lá, que é um bom guia, aliás, para falar nisso, mas isso, a gente ia lá no campo e verificava aquilo que você faz, você é o mestre nisso, mas, de repente, se a gente tivesse a oportunidade de conversar durante o curso sobre técnicas de inspeção de campo, nesse contexto que você está falando, talvez seja interessante. Gostou, Zé, da provocação? Você não queria que eu falasse, mas eu falei.
Não, só vou só acrescentar uma coisa. Bom, antes de mais nada, prazer em ver aí o Paulo Werneck e o Newton Richa, que eu reconheci aí a presença dos dois, grande prazer em vê-los aí. Mas você falou na inspeção do campo. Na realidade, a autoavaliação é muito mais do que só a inspeção. É inspeção, é entrevista, é revisão dos procedimentos, é revisão do comportamento do pessoal. Quer dizer, a autoavaliação ela leva em consideração uma porção de aspectos, entrevistas individuais e entrevistas coletivas. Então, tem uma metodologia para autoavaliação muito interessante, muito rico isso daí. Mas é muito forte isso. Boa Pois provocação, é, Zé. Nelson. Pois é, Zé, boa provocação, porque esse é o culpa do Paulinho. Mas, então, quando ele fala de técnica de inspeção de campo, a gente pode ampliar o conceito para um guia, como você falou, um guia de autoavaliação, um guia de avaliação do comportamento, que aí inclui a parte de campo, da inspeção de campo, inclui a parte da observação do comportamento, inclui entrevista que você percebe o envolvimento, o comprometimento de cada pessoa e dos grupos, como é que tudo isso que você falou aí. Então, a gente podia pensar no assunto, Zé. Então, voltando àquela coisa que você não queria, mas acontece que eu acho que o Paulinho agora jogou uma bomba na sua negativa e jogou a nosso favor. Com a palavra, o Lorival e o Almeida aí, pô. Bem, com licença. Inicialmente, eu quero reiterar aí o agradecimento que o Nelson, que o Almeida e que a Laís já fizeram com relação a essa excepcional apresentação. Então, sem dúvida que a ideia do Nelson de que o Zé Manuel seja um dos nossos grandes colaboradores nesse curso só vai enaltecer o curso, só vai gerar ainda mais prestígio com a presença, com o conhecimento dele. E nós só temos a agradecer muito essa apresentação. Eu, inclusive, em algum momento, quando eu me encarnei um pouco em algumas das suas citações, particularmente com aquele negócio da travessia da Barata Ribeiro, porque isso se passou comigo, pessoalmente. E foi um vexame que eu nunca esqueci. Eu estava no exterior, no Canadá, e eu atravessei uma avenida muito grande, não vinha carro de um lado nem do outro, era um domingo, e eu atravessei não só com o sinal fechado, mas fora da faixa. E, para meu azar, passava do outro lado dois guardas, dois policiais. E os dois eles se espantaram. Eu notei um pouco de espanto neles. Eles vieram ao meu encontro no meio da avenida e aí me perguntaram: de onde é que o senhor é? Quando eu disse do Brasil, um olhou para a cara do outro e disse assim: olha, aquele foi muito fundo, sabe? Aí eles me disseram o seguinte: por favor, nos acompanhe. Eu estou falando de vivência. Nos acompanhe, me levaram à calçada de onde eu tinha saído, um de cada lado, me levaram até o semáforo, o sinal, né? Esperaram o sinal abrir, cruzaram a avenida comigo. Quando chegou do outro lado, sem falar nada, aí é que eles se dirigiram a mim e disseram: o senhor entendeu? Olha, aquele senhor entendeu doeu mais ainda que o A. Então, eu por muito tempo, eu tive uma verdadeira aversão, porque aquilo me calou profundamente, então mudou meus hábitos. E quando eu voltei para o Brasil, eu por muito tempo não conseguia atravessar a rua fora do sinal e com o sinal fechado, quer dizer, fora da faixa do pedestre com o sinal fechado. É exatamente o que você colocou. Quando você tem impactos muito fortes na sua cultura, você muda a cultura da pessoa, né? Só que é a tal história. Eu voltei a viver no Brasil. Aí esculhambou tudo novamente. Quer dizer, eu voltei a essa prática que nós muito corretas em termos de praticar atos inseguros. Mas, então, toda a sua apresentação foi excelente, muito, muito interessante. Você abordou aspectos diversos, né? Acredito que você abordou, quer dizer, apresentou
um pouquinho de cada um dos aspectos relacionados com o tema. Então, meus parabéns, e será um grande privilégio para o curso ter você como nosso colaborador. E que Deus te abençoe, que te cuide com esse jeito aí bonitão que você está, tá? O resto da sua vida. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Tirando aquele meio século, você está com 21, né, Zé? Os professores aí, o Stoner e o Newton Rich, o Macedo está em sala aí. Fiquem à vontade aí se quiserem comentar alguma coisa, por favor. Richard, tem que liberar o microfone aí, Richard. Rodrigo. É a falta de prática. Ok? Estão me ouvindo? Sim, sim. Então, Você é novo, garoto novo, né, Richard? Quem dera. Quem dera. Mas o seguinte, eu tenho dito, sempre que eu encontro o Zé Manuel, eu digo para ele, Zé, a sua experiência internacional, você tem que passar isso para os brasileiros, nós precisamos muito de você. Você não pode ficar sem dar aula. Eu fico feliz do Nelson pensar como eu, entendeu? De todo mundo pensar como eu. O Zé Manuel tem muito com que colaborar e eu fiquei também com o Malaís encantado aqui com o que ele falou. E queria fazer 2 comentários. O primeiro é o seguinte, a questão da segurança e da saúde no trabalho, né, serem responsabilidade de todos. Eu tenho acompanhado a mudança da NR1, juntamente com o engenheiro Lumbreiras, que está no grupo aí que está conduzindo a revisão da NR1 e introduzindo a análise de risco como base de todo o cumprimento da regulamentação, né? E outro dia eu pedi para fazer uma palestra para toda a Embrapa, intitulada Segurança e Saúde no Trabalho, responsabilidade de todos, exatamente para reforçar isso, o conceito de rede que o Zé Manuel falou, quer dizer, a segurança de cada um depende da segurança do outro. Não adianta trabalhar certo se o vizinho trabalha errado. Então, esse é um ponto importante dessa consciência geral numa cultura de segurança e saúde avançada, né, consolidada, de que cada um tem seu papel. E o outro aspecto que eu queria comentar, e que isso deve ser levado aos nossos líderes, também foi peça fundamental aí de citado, nossos líderes, é que a segurança e a saúde no trabalho estão ligadas à competitividade. A OIT fez um estudo juntamente com o Fórum Econômico Mundial no início dos anos 2000, 2006, 2007, foi publicado pela Agência Europeia de Saúde e Segurança do Trabalho. Inclusive, nesse estudo, eles fizeram um gráfico mostrando que os países mais competitivos são exatamente aqueles que têm a melhor cultura de segurança do trabalho. Então, os nossos dirigentes precisam ter a consciência de que saúde e segurança não são burocracia. Outro dia, na execução do meu trabalho, eu recebi um PPRA que não valia nada. Fomos fazer uma inspeção de verdade, um trabalho de verdade, levando antiperigos, encontramos gente manuseando material cancerígeno, fora de capela, sem nenhuma proteção adicional. Então, é preciso realmente melhorar a cultura de segurança, e eu acrescento aqui, puxando a brasa para o meu lado, a cultura de saúde no trabalho. Ok? Zé Manuel, muito obrigado pela excelente contribuição. E contamos com você no curso. Obrigado, Richard. Stoner. Macedão apareceu aí, né, Macedo? Sou eu. Bota a boquinha para funcionar, hein, meu filho. Tá dando para escutar? Tá, muito. Também eu agradeço bastante a ouvir, foi excelente. Essa questão da centralização do homem na busca da felicidade, me sinto assim também confortável. E tenho até um exemplo bastante
na linha onde o professor Manuel colocou a questão da emoção. O respeito é a emoção de cada ser humano no ambiente de trabalho. Participei de uma experiência numa plataforma de perfuração, onde os funcionários dessa plataforma diariamente alternavam as cores dos seus capacetes em função do estado emocional que eles estavam sentindo naquele dia. Ou seja, nem sempre o homem, o indivíduo, o trabalhador, em função das suas necessidades, ele está disposto a conversar com alguém ou escutar dessa outra pessoa algo que não interessa. Então, eu percebi que quando o capacete usado por determinada pessoa estava numa cor vermelha, por exemplo, que esse cidadão não queria participar de assuntos tipo brincadeiras, piadas, ele queria apenas trabalhar. Isso eu achei bastante interessante, pois vai ao encontro do que o professor Manuel colocou. Quer dizer, um exemplo que a gente vivenciou e que hoje o professor Manuel, com bastante propriedade, fez essa colocação. O homem como peça principal de um meio, né, produtivo. Eu fico feliz e agradeço bastante esses momentos que estive vendo e ouvindo o professor Manuel, falando com muita propriedade, e desejo também que ele participe aí como um membro desse grupo seleto que está desenvolvendo os cursos na PUC. Forte abraço, boa noite. Muito obrigado, Macedo. Eu estava com dificuldade de conseguir abrir meu som. Aqui, Stoner falando. Você é novo na área, bicho. Não. A mensagem estava que o administrador não estava me permitindo. Tirei até uma foto e mandei para ele. Mas eu achei muito interessante a questão dos aspectos humanos, que eu sempre destaco muito. E outra vez, em uma outra apresentação, em outro fórum, eu tive a oportunidade de mencionar algo que me chamou muita atenção do ponto de vista positivo, quando eu fui gerente do contrato de terraplenagem da refinaria Premium 1, no Maranhão, e aí levantava muito pó, então um calor infernal, daí todos nós de macacão, capacete, luvas e a máscara antipó. E eu estava dando uma rodada pela área, né? E Maranhão. E aí, em um dado momento, estava com o motorista, ele parou, parei, queria ver uma coisa. Disse uns 15 metros, mais ou menos. E eu realmente esqueci, naquele momento, de colocar a máscara antipó. Né? Capacete, luva, tudo bem, mas máscara não. E havia um grupo de 3 colaboradores, né, operários, né? E um deles pegou e disse, doutor, a máscara, o senhor esqueceu a máscara. Eu falei, poxa, muito obrigado. Aquilo me chamou muita atenção, primeiro porque, normalmente, né, digamos assim, o superior hierárquico, né, que teoricamente detém o conhecimento e o exemplo, mas foi ao revés, principalmente me chamou a atenção por ter sido um Maranhão, uma terra onde o coronelismo prevalece muito fortemente. Sabe com quem está falando? E, de uma maneira geral, as pessoas mais humildes têm grande receio de falar com qualquer pessoa que, teoricamente, tem uma maior ascendência hierárquica. E aí eu vi o nome dele no crachá, falei que agradeci, e uma semana depois, né, houve um DDS, e aí me convidaram, né, o consórcio me convidou para, né, dar um start lá no DDS, e aí eu me lembrei do nome do rapaz, né, e havia, assim, eram, né, 500 pessoas, mais ou menos, era com
né, alto-falante e tudo mais, era um DDS especial, por isso que, enquanto gerente do contrato, me convidaram, né? Aí eu comecei, poxa, é muito importante a gente estar aqui nesse diálogo de segurança, e eu queria, inclusive, dar o exemplo, falar do fulano de tal. Agora, mais fácil identificar, porque abriu-se um vácuo assim, em torno do cara, tipo assim, meu Deus, vou matar o cara. Eu falei, não, eu queria justamente cumprimentá-lo por causa disso, né? Aí fiz a reversão da expectativa. Mas foi curioso, né? Porque ele falou, contribuiu, né? E aí eu agradeci a ele, falei que essa deveria ser a postura, mas quando eu chamei o nome dele, sem antes dizer o que era, todo mundo saiu de perto dele como de que, pô, eu nem conheço. Tá? Né, quer dizer, foi algo muito gratificante de ver, né, o movimento da conscientização pela segurança, né, no caminho que muitas vezes, infelizmente, não é habitual, né, que parta realmente do executante. Foi, principalmente numa cultura como aquela do Maranhão. Tá? Um abraço aí a todos, obrigado aí. Tá? Excelente palestra aí, Zé Manuel. Excelente bate-papo. Muito obrigado. O Stoner, só para lembrar como é que era esse negócio nas nossas paradas lá no e-book, né, bicho? É isso aí. Era sinistro, cara. A gente toda hora tinha que estar com o olho, porque era na broca. Mas gostei dessa história do ele chamar a atenção e mais ainda de você lembrar do nome dele e citar, né? Porque aí o cara passa a ser uma referência, né? E é uma referência do bem. Quer dizer, tem que pegar as referências do bem e colocar em destaque para que aquilo siga como uma estrela para o resto do pessoal. Muito legal. É um tipo de liderança, né, bicho, que você criou lá. Pelo exemplo. Bacana. Pelo exemplo, com certeza. Isso aí. As pessoas colocam valor naquilo que consideram importante. E aí você mostrou isso muito bem. Você gastou seu tempo, que é tempo é um valor enorme para o gerente, chamando atenção para esse rapaz, para esse fato, para esse aspecto aí. Isso é uma liderança, por exemplo. Bacana. Muito bom. Isso aí. Almeida, como é que nós estamos aí de tempo? Já estourou já o nosso tempo, a gente já está com 8h31, estouramos em 1 minuto. Pessoal, eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês, professores que estão aqui presentes, os participantes, chegamos ao número de 28, agora nós estamos com 19, que o pessoal vai saindo até por causa do horário, né? Que o pessoal está chegando em casa, quer jantar, quer ficar um pouco com a família, mas eu entendo que foi muito prazeroso estar aqui hoje com o Zé Manuel e o Nelson Cabral e todos vocês que participaram do bate-papo. Esse bate-papo ele fica gravado lá pela PUC, depois ele vai ser disponibilizado no YouTube. E aí, quem desejar pode entrar lá e pode compartilhar esse link do YouTube para poder divulgar. Teve um colega que já falou que vai, até agradecer a ele, Francisco, vai distribuir o bate-papo na rede de amizades dele, na rede social dele. E eu acho que assim é que a gente consegue fazer essa mudança, primeiro de comportamento, que é o mais fácil, e na sequência, com muito esforço, com muita insistência, a gente muda a cultura, né? O Zé Manuel falou muito clássico aí, não é tão fácil mudar a cultura, mas é um objetivo que tem que ser perseguido a todo custo, né? Conscientização das pessoas e começar de dentro para fora, porque é uma coisa nossa, intrínseca ao nosso ser, né? E que a gente deseja para a gente tem que desejar para todos. Eu não posso só verbalizar que segurança é bom, né? Segurança é bom quando a gente pratica primeiro com a gente, depois a gente vai, né? Não adianta botar lá o clipe no cinto de segurança para ele não apitar. O negócio é botar o cinto, né? Ter a consciência do porquê daquilo, que aquilo é uma coisa importante. Apesar de muita gente não acreditar, a gente faz a nossa parte e vai pelo exemplo, tentando minimizar os problemas, né? Almeida, posso fazer uma última colocação aqui, depois eu calo a boca. Olha só, é o seguinte, a Tupom é uma referência, criou até e virou consultoria e tudo na área de segurança de processos e tal, e do trabalho, essas coisas todas. Olha, é uma referência, tanto é que a Petrobras adotou
cultura da consultoria deles para poder criar o nossos 15 pontos da cultura da nossa gestão de SMS. Mas eu queria colocar o seguinte: teve uma fábrica do Dupont, teve uma fábrica que explodiu e morreu um bocado de gente. Isso a gente já teve experiências em várias refinarias e não vale a pena de ficar falando muito sobre isso, mas o que eu queria citar é o seguinte: aí ele em vez de desistir, ele resolveu reconstruir a fábrica. Ele reconstruiu a fábrica e pensando no que tinha causado aquele acidente, o que era, por que tinha acontecido a situação. Teve uma investigação enorme, teve questões legais e tal, mas isso não era o mais importante para ele. Aí, o que ele fez? Ele pegou e construiu a casa dele dentro dos limites, dentro da planta, dentro do limite da planta. E por que ele fez isso? Porque aí ele mostrou a liderança dele, quer dizer, eu estou colocando minha família na mão de vocês. Então, eu acho que isso aí mudou realmente a cultura. Mas por quê? O cara teve que mostrar que os valores o valor dele, que é o valor maior que a família, ele colocou valor naquilo que ele considerava importante, que era a segurança da planta. E ele botou a família dele para morar ali dentro. Então, eu acho que quando um cara faz isso, o que está vendo aí embaixo assim, olha, onde é que esse cara colocou as fichas dele? Todo na segurança operacional, toda na segurança das pessoas, toda na valorização do homem, tudo na saúde, esse troço todo. E aí eles viraram uma referência mundial, como são até hoje, né? E aí, só para dar um exemplo de liderança, pelo exemplo, vai ser exemplo, né? E é muito bacana isso que vocês todos falaram aí, eu vou... Tá bom, vou falar para cacete. Mas de... Voltando para o Zé aí. Por aí mesmo. Eu queria deixar aqui as últimas palavras aqui para o professor Zé Manuel, se ele deseja, de repente, colocar alguma palavra final. Mas eu te digo de antemão que todos adoraram a sua palestra. Tivemos diversos elogios aqui no chat, tá? Do Francisco, o pessoal está doido para começar o curso, graças a Deus, vamos batalhar para esse curso sair mesmo. A Cristiane Reis também deu parabéns, várias pessoas te deram parabéns, porque realmente eu acho que você conseguiu sintetizar um tema tão complexo de uma forma que faz até parecer que ele é simples, né? Você conseguiu ir muito bem, né? E eu estou muito feliz do Nelson ter te convidado, com certeza. Ele já havia me falado na possibilidade de você fazer parte desse grupo. Eu acredito que sim, inclusive nessa disciplina que o Nelson está trabalhando em sustentabilidade. E também acho que esse tema que você colocou hoje, de auditoria e tudo mais, ele faz parte, de repente, de um outro curso de extensão que pode estar sendo lançado, porque a carga horária talvez não fique compatível com essa do nosso curso normal, que já tem 176 horas. Dá para entrar, sim, com o Nelson nessa disciplina que ele tem lá, que acho que é de 16 horas, e aí você já começa a compor esse estudo e a gente tentar bolar com você também, como estamos bolando com outros professores, né? Cursos de extensão mais focados nessas áreas específicas, entendeu? Então, a gente já conversou com o Macedo, ele já mandou, CH das Vianas já mandou, tem uma área que está sendo preparada pelo Newton Richa com a Laís, também que está sendo preparado para colocar, tá entendendo? Então, o Stoner tem alguns produtos que pode ser colocado também. Então, a gente tem várias possibilidades para realmente tornar essa nossa área de engenharia e manutenção na PUC muito atrativa, até porque não tem essa cultura de segurança nem de engenharia de manutenção, né? O Newton Richa está tentando criar um curso de pós-graduação em medicina do trabalho. Então, acho que a gente está dando um presentaço para a PUC, porque é muita coisa boa que está se tentando disponibilizar para eles, de uma área que eles não dominam, né? Então, acho que para o mercado isso é uma coisa interessante. E na nossa área também, a gente já tem 2 cursos prontos de pós-graduação, um é de engenharia de manutenção e o outro é de gestão de ativos, que o Lorival está esperando a gente dar esse start para poder, numa segunda etapa, lançar esses cursos de pós, entendeu? Então, a recomendação que o Lorival deu na semana passada foi que a gente tentasse nos organizar e esperar um pouco para sair esse primeiro curso. E aí sim, saindo do primeiro curso, a gente vai entrando numa linha de produção
de outros vários cursos que a gente já tem disponível, porque a experiência, né, como o Nelson falou, que são vários séculos de existência do nosso grupo, ela é muito longa. Então, as pessoas têm muita experiência mesmo, tem muito, como diz o outro, muito chão de fábrica para poder contar a história aí na PUC aí. E todos nós com cabelo branco, o Nelson pintou, o Macedo resolveu raspar a cabeça para não parecer a idade, mas deixou a barba branca, então não adiantou. Então, a gente soma uma eternidade quase dos nossos professores, né, Macedo? Então, eu acho que tem tudo para dar... É verdade. Muito, né? A gente tem tudo para dar certo na Almeida, Fale. Almeida. Oi. Oi, antes de você terminar, eu quero dizer o seguinte, que parte da minha carga horária vai ser do Zé Manuel também. Vou dividir minha parte com ele. Tá certo. Faço questão. Tá certo, tá certo. Olha, gente, eu estou muito feliz. Zé, vocês também estão felizes Zé, com tudo. Deixa o Zé falar um pouquinho. Você achava que você estava complicado comigo, agora você está duplamente complicado, porque o Richard já botou aí, o Almeida já colocou você na fita. Cara, se agora o teu compromisso vai estar difícil de recusar, hein? Gente, eu queria aproveitar para agradecer. Eu senti um clima muito positivo, muito receptivo do conceito, e muitos de vocês já têm esse conceito, parcialmente ou total, mas eu gostei muito, agradeço de novo o convite que foi feito e senti realmente um clima muito positivo para que ações sejam tomadas nessa direção. Agradeço bastante e, como diz a garotada, estamos juntos, estamos juntos. Muito obrigado pelo convite, foi um grande prazer. Ok. Pessoal, boa noite. Isso aí, como já falou com o Nelson Cabral, é um curso, é um bate-papo no CCE da PUC, e ele vem como respaldo ao curso de Gestão Avançada em Engenharia de Manutenção, que vai acontecer agora no mês de julho. Tá? E não percam semana que vem, no dia 28, uma aula inaugural, né? Onde a gente vai conversar muito com vocês sobre o futuro curso. Tá? Lorival, quer colocar alguma coisa, Lorival? Não, só me despedir, boa noite. Boa noite. Que todos se cuidem muito, porque a coisa ainda está meio brava, né? Então, e parabenizar mais uma vez o professor José Manuel pela sua excelente apresentação. Perfeito. Boa noite. Fiquem com Deus todos. Muito obrigado. Boa noite.